Estes serão os materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. Então, serão materiais básicos do crochê, mas caso você tenha ainda alguma dúvida, pode deixar na área de comentários. Nós vamos começar fazendo o nó corrediço e, na sequência, 25 correntes. Pronto, pessoal, finalizei as 25 correntes. Vou pular a primeira corrente, dei uma laçada na agulha, introduzo, busco o fio, laço e tiro as 3 alças de uma vez, formando o ponto médio. Laço, na próxima corrente, introduzo a agulha, busco o fio, laço, tiro as 3 alças de uma vez. Vamos fazer um total de 23 pontos médios, sendo um ponto para cada corrente da base. Vamos trabalhar pontos médios até chegar na penúltima corrente. Pronto, finalizei todos os pontos médios. Agora, na última corrente, nós vamos fazer um ponto médio, depois 2 correntes, agora 2 pontos médios nessa mesma corrente. Depois dos 2 pontos, vamos trabalhar 2 correntes e mais um ponto médio no mesmo espaço. Na sequência, vamos fazer pontos médios. Nós vamos fazer um ponto médio para cada ponto da base, tá? Do outro lado. Então, eu vou trabalhar pontos médios até chegar no penúltimo ponto. Pronto, cheguei aqui no último ponto, que foi o primeiro ponto médio que fizemos. Faço aqui um ponto médio, 2 correntes, agora 2 pontos médios nesse mesmo espaço. Duas correntes. E vamos introduzir a agulha nesse primeiro ponto médio que fizemos. Aqui podemos fazer um ponto baixíssimo ou fazer um acabamento com agulha de tapeçaria
cortando o fio. Então, para fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra. Vou pular esse primeiro ponto, venho no ponto seguinte, introduzo a agulha dessa forma, passando todo o fio. Volto dentro da corrente, da última corrente, passo o fio. Agora, introduzo a agulha naquele ponto onde pulamos o primeiro ponto, tá? Então, introduzo o fio, levo para a parte, introduzo a agulha, perdão, levo para a parte de trás. E aqui, atrás da peça, eu faço o acabamento, escondendo esse fio. Agora, vamos trabalhar com a cor verde. Pode ser qualquer tonalidade da cor verde. Faço o nó corrediço, introduzo a agulha, retiro o nó corrediço da agulha, e introduzo aqui nesse primeiro ponto médio. Na sequência, busco essa alça do nó corrediço, passo por dentro. Agora, vamos fazer 5 correntes, 3 para dar altura de um ponto alto e 2 de separação. Agora, eu laço meu fio, introduzo a agulha nesse mesmo espaço, nesse primeiro ponto, coloco a sobra de fio por cima da agulha e faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Dou a laçada na agulha e pulo 2 pontos da base. Introduzo a agulha no próximo ponto. Busco o fio e faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Dessa forma, ficamos com 3 alças na agulha. Agora, laço, tiro as 3 alças de uma vez, fechando os 2 pontos altos juntos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, laço, volto no mesmo ponto da base, faço aqui um ponto alto incompleto. Fico com 2 alças na agulha. Laço, pulo 2 pontos da base, no ponto seguinte, faço mais um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Fico com 3 alças na agulha, laço, tiro todas as alças, fechando os 2 pontos juntos. Faço 2 correntes, laço, volto no mesmo ponto da base, faço um ponto alto incompleto. Laço, pulo 2 pontos, no terceiro, trabalho um ponto alto incompleto, laço, tiro as 3 alças, fechando os 2 pontos juntos. Isso que nós vamos repetir até chegar lá na quina. Então, faço 2 correntes, um ponto alto incompleto no mesmo ponto, laço, pulo 2 pontos, no terceiro, faço mais um ponto alto incompleto, fecho os 2 pontos juntos, tirando todas as alças. Repito novamente 2 correntes, volto no mesmo ponto, faço um ponto alto incompleto, laço,
pulo 2 pontos da base, no seguinte, faço mais um ponto alto incompleto, laço, tiro todas as alças. 2 correntes, um ponto alto incompleto no mesmo ponto. Agora, vamos pular 2 pontos e fazer mais um ponto alto incompleto até chegar aqui. Pronto, pessoal, chegamos aqui no finalzinho, sobraram 2 pontos. Pulo um ponto dessa vez e no seguinte faço um ponto alto incompleto. Fecho os 2 pontos juntos, ficou dessa forma. Para continuar, eu vou fazer 2 correntes, laço. No último ponto trabalhado, faço um ponto alto incompleto, laço. Aqui dentro do espaço das correntes, trabalho um ponto alto incompleto, fecho os 2 juntos. Agora, nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laço, faço um ponto alto aqui dentro do espaço das correntes. Ficou dessa forma. Trabalho 2 correntes, laço, venho no próximo espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Agora, 4 correntes. Volto aqui dentro do espaço, trabalho um ponto alto incompleto. Depois, vamos dar a laçada no ponto seguinte, introduzo a agulha e faço mais um ponto alto incompleto. E fecho esses 2 pontos juntos. Agora, nós vamos laçar o fio. Vou pular 2 pontos. No ponto seguinte, faço um ponto alto, dessa forma. Trabalho 2 correntes, laço, volto no mesmo ponto, faço um ponto alto incompleto, pulo 2 pontos, no seguinte faço um ponto alto incompleto, fecho os 2 juntos e vamos continuar com a mesma sequência que fizemos aqui do outro lado. Então, trabalho 2 correntes, volto no mesmo espaço, trabalho um ponto alto incompleto, depois pulo 2 pontos, faço mais um ponto alto incompleto e fecho esses 2 pontos juntos. Vamos trabalhar dessa forma até chegar perto da quina. Pronto, pessoal, já finalizei. Aqui me sobraram 2 pontos. Eu vou pular um ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto incompleto e fechar os 2 pontos juntos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, volto no mesmo ponto da base e trabalho um ponto alto incompleto. Dentro do espaço das 2 correntes, faço mais um ponto alto incompleto, fecho os 2 pontos juntos, faço 4 correntes, dentro desse mesmo espaço das correntes, trabalho um ponto alto, 2 correntes, no próximo espaço das correntes, vou fazer um ponto alto, agora 4 correntes, laço, venho aqui dentro do espaço das correntes, faço um ponto alto incompleto, introduzo a agulha na terceira correntinha, busco o fio e passo por dentro das alças, fechando o ponto. Agora, vamos fazer uma correntinha, cortar o fio para continuarmos.
Agora eu vou utilizar uma outra cor de fio. Pode ser qualquer cor da sua preferência, tá? Vou introduzir aqui dentro do primeiro leque, após o fechamento. Prendo ele com uma correntinha. Trabalho 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço e aqui dentro desse espaço, já escondendo essas sobras de fio, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, vamos ficar com um total de 4. Na sequência, eu vou alongar esse fio que está na agulha, retiro a agulha, insiro na terceira correntinha, busco essa alça que estava na agulha e passo por dentro das 3 correntes. Na sequência, vou trabalhar 3 correntinhas, laço. No próximo leque, vou fazer 4 pontos altos. Retiro a minha agulha, posiciono no primeiro ponto alto, passo a alça que estava na agulha por dentro do ponto. Trabalho 3 correntes. No próximo leque, vamos fazer 4 pontos altos. Insiro a agulha no primeiro ponto alto, busco essa alça, passo por dentro do ponto, trabalho 3 correntes. Então, para cada leque da base, nós vamos fazer isto, tá? Aqui, na quina, nós vamos fazer, dentro desse leque aqui da quina, 2 flores, 2 tulipas, tá? Então, já fiz a primeira, agora estou terminando a segunda flor. Depois de fazer as 2 flores no mesmo leque, faço 3 correntes, venho aqui nesse espaço que fizemos entre os leques da carreira anterior, faço mais uma flor. Aqui do outro lado da ponta, nós vamos repetir a mesma coisa e continuar o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar com uma outra cor de fio. Vou utilizar a cor bege. E para essa peça, nós vamos utilizar só sobrinhas de fios, tá? Fiz um nó corrediço, vou posicionar aqui um espaço antes das flores da quina. Então, um espaço antes.
Eu vou prender aqui a minha nova cor de fio. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E nesse mesmo espaço, vamos trabalhar mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos. Após finalizar os 3 pontos, aqui dentro do leque das tulipas, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Após fazer os 2 pontos altos, nós vamos laçar a agulha por 2 vezes, introduzindo o mesmo espaço, buscar o fio e tirar de 2 em 2 alças por 3 vezes, formando ponto alto duplo. Faço 2 correntes, laço por 2 vezes, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto duplo, tirando de 2 em 2 alças. Nesse mesmo espaço, vamos completar fazendo mais 2 pontos altos. Então, fizemos aqui a quina. Em todas as quinas, nós vamos repetir a mesma coisa, tá? E para cada espaço aqui entre as tulipas, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, faço aqui um ponto alto, 2 e 3. Então, nós vamos seguir dessa forma até chegar lá na outra quina, que vamos repetir o mesmo padrão que acabamos de fazer nessa primeira. Aqui eu já finalizei a minha volta, repeti o que eu fiz na primeira quina, nas demais, e depois é só 3 pontos altos para cada espaço, tá? Agora eu vou usar uma outra sobrinha de fio, vou utilizar a mesma cor que eu utilizei no início da peça. Eu vou fazer aqui um nó corrediço, vou deixar na minha agulha. Vou introduzir bem aqui, ó. Estamos nesses 2 grupos de 3 pontos altos. Então, num grupo antes da quina, no meio dos pontos, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, trabalho um ponto baixo. Laço, venho lá na florzinha, na tulipa, pego uma alcinha e faço aqui um ponto médio alongado. Pulo um ponto da base, no ponto seguinte, trabalho um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e aqui dentro do espaço, vamos trabalhar 2 pontos baixos, depois uma corrente, e mais 2 pontos baixos dentro do espaço da corrente, aqui na quina. Sigo trabalhando 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Agora, vamos laçar o fio e fazer um ponto médio aqui, ó, nesse espacinho da flor, na carreira anterior, tá? Faço um ponto médio alongado. Pulo um ponto, no ponto seguinte, trabalho um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, laço, introduzo a agulha dentro da flor e faço o ponto médio alongado. Então, eu sigo dessa forma e quando chegar nas quinas, eu repito o que acabamos de fazer nessa primeira quina.
Então, aqui, pessoal, eu trabalhei a metade da minha peça, estou aqui na parte de baixo dela. Vou fazer o ponto médio aqui entre as quinas, entre aqueles grupos de 3 pontos altos da carreira anterior. E aqui eu vou fazer um cordão com correntes de 70 correntes, tá? Após fazer o cordão, eu vou organizar para que não fique torto nem retorcido. Vou introduzir a agulha aqui no ponto médio, pegando 2 alças do ponto e faço um ponto baixíssimo. Depois é só continuar com o trabalho, tá? Então, você pode fazer um cordão com correntes um pouco menor, caso você queira, e ir completando a sua peça da mesma forma. Para finalizar a nossa peça, nós vamos ter 2 peças semelhantes, só que uma peça você vai fazer um cordão maior e outra um cordão menor, um cordão de correntes, tá? Então, nessa segunda peça, eu fiz um total de 8 a 10 correntinhas, tá? Ao invés de 70. Agora, para fazer a costura, nós vamos precisar de mais ou menos 2 vezes o tamanho do retângulo, dessa forma aqui que eu mostro no vídeo. Mas caso acabe seu fio antes do final da costura, você põe um pouco mais de fio. Então, aqui, como eu havia falado, eu fiz um total de 8 correntinhas e na primeira peça eu fiz 70. Vamos colocar verso com verso dessa forma e vamos costurar. Para iniciar a costura, eu passo pela agulha de tapeçaria. Coloquei as peças bem certinhas aqui, uma sobre a outra, verso com verso. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto, tá? Daqui das quinas, ó. Eu vou pegar o primeiro ponto baixo, pego a alcinha de trás do ponto, depois passo lá no outro lado, de dentro para fora. E aqui eu vou abrir as 2 peças e vou dar um nozinho por dentro aqui.
Agora, nós vamos fazer a costura, introduzindo a agulha, pegando apenas a alça de dentro dos pontos. Então, eu vou passar aqui meu fio pelo primeiro ponto, só para deixar esse início um pouco mais firme. Agora, nós vamos introduzir a agulha pegando apenas as alças de dentro de cada um dos pontos em paralelo, e eu insiro sempre no mesmo sentido. Puxo levemente o fio para que não fique folgada a costura e vamos contornar toda a peça dessa forma, tá? Então, aqui, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo porta-óculos, super lindo, que você pode estar aproveitando sobrinhas de fios. É um item super legal para você ter, colocar aí na sua bolsa, para guardar bem os seus óculos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.